Eu quero saber como anda o Natal de vocês, porque o Natal do STF foi master empolgante. Mas tem umas mais línguas por aí comentando que o ovo que tudo vê, por causa desse Natal malfadado, ele tá com sede de vingança e parece que vai fazer um repeteco da Vaza Jato no caso do Talha-Ferro. Ele tá indo atrás da fonte e pretende usar de muita austeridade não tão ortodoxa quanto todos imaginam, para resolver o assunto. O único problema é que parece que a fonte é um grande empresário ou um grande banco. Vamos entender melhor sobre isso? Mas tem uma pedra no meio do caminho do ovo que tudo vê, porque parece que a tal fonte é um grande banco ou um grande empresário. Vamos entender melhor tudo o que rolou neste 24 para 25 de dezembro, que nos deixou absolutamente encantados. Não, imagina, mentira, ministro. Ó. Eu tô horrorizada aqui. Vamos falar também de atualizações da cirurgia de Bolsonaro, que correu tudo bem. E Jair Bolsonaro escreveu uma carta para desespero de Silas Malafaia, referendando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Aliás, desespero de Silas Malafaia só não, né, gente? Desespero de Silas Malafaia, Ciro Nogueira e todo o Centrão e aqueles pseudo-aliados que esperavam uma vaguinha no lugar do nosso mito. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos do Telegram Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. E aí, brava gente, espero que vocês tenham tido um excelente Natal, com muito amor, paz, prosperidade, abraços carinhosos nos familiares de vocês. Que Deus conceda a cada um segurança, saúde, dinheiro, muito dinheiro e muita coragem, muita lucidez. Porque, olha, o ano que vem por aí não vai ser rotina, não. De tédio, não vamos morrer. Ontem, por volta das 13 horas, a senhora Michele Bolsonaro postou que a cirurgia foi finalizada com sucesso e sem intercorrências. E agora é aguardar o retorno da anestesia. A presidente retornou bem, como vocês já devem saber, né? E eu reitero aqui os meus pedidos, por favor, orem pelo presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se Flávio atualizou mais alguma coisa da hora que eu vi a notícia para agora. Ok, é a notícia que temos. Vou falar uma coisa para vocês, se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições, ele será o segundo presidente do meu país que me segue. Pense no orgulho, pense. Vamos seguir aqui que o Flávio Bolsonaro também trouxe a carta do Jair Bolsonaro aos brasileiros, né? Uma carta aberta onde Jair referenda a candidatura dele. Deve ter gente se roendo de ódio. Dormindo debaixo da cama em posição fetal, chamando pela mamãe. Ah, tem. Eu queria fazer a leitura aqui de uma carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. Eu vou passar a leitura dela aqui então, que é Carta aos Brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês da imprensa, tá? A gente vai distribuir. E, enfim, só que tenho que agradecer aqui a confiança do meu pai. Estou aqui com o meu irmão Carlos junto comigo. A Michele está lá acompanhando meu pai agora na cirurgia. Estão todos aí imbuídos, em primeiro lugar, pela saúde dele e depois para dar continuidade a esse projeto aqui de resgate do nosso Brasil. Graças a Deus está dando tudo certo. Vamos ver como que a mídia também passou o seu Natal. Foi assim, gente, sem dó nem piedade. Merval Pereira, comedimento não tem sido característica do Supremo. Miriam Leitão, caso Master, não se coloca numa cariação o fiscalizado e o fiscalizador. Fato, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Júlia Dualib, ministro do Supremo, não é intocável? Eu também acho que não. Malu Gaspar, democracia está em xeque em uma sociedade que idolatra heróis. Gente, isso aí tá parecendo um ataque à democracia. Pelo amor de Deus, esse pessoal não tem medo da Polícia Federal? E teve a Paquita do Satanás que veio a público garantindo que ela tinha jogado no lixo todas as alegações das fontes da Malu Gaspar.
Mas será que jogou mesmo? Nesse vídeo ela diz que sim, mas tem um monte de matéria de outros veículos, todos do mesmo espectro político, diga-se de passagem, contando, por exemplo, como comentou a Miriam Leitão, que eu mostrei para vocês há pouco, não se coloca fiscalizado e fiscalizador numa mesma sessão, numa mesma acariação. Além do que, a PGR pediu para suspender a acariação entre o Banco Master, o BRB e o diretor do Banco Central. Por quê? Porque está tudo muito cru, está tudo muito no início, não existe um escopo grande para que, depois de comparado, depois de analisado, depois de checado todas as informações, detecte-se algum tipo de incongruência e aí sim parta-se para as acariações para saber quem estava mentindo, quem tentou ludibriar. E aí a PGR falou, ô meu filho, para com isso. Que isso não é hora de acariação. E também não se coloca fiscalizado com fiscalizador na mesma acariação. Mas aí Totó das Candonga entrou em campo, Toffoli negou o pedido da PGR. E ele manteve a cariação no caso do Banco Master, que neste caso especificamente, inclusive tenho que ressaltar para vocês, 2 são investigados e 1 não. Então assim, sui generis. Geralmente a cariação é entre 2 pessoas e as 2 investigadas. Mas nós estamos no tempo de uma nova democracia, a democracia relativa. Nós estamos em época de ícones ovísticos que dão tudo. Jogam fora a nossa Constituição Federal para salvar a democracia. Então, é tudo novo, né? E Toffoli disse um grande não para a PGR. Para que serve a PGR? Só para chancelar. Quando a PGR diz, vocês estão indo longe demais, isso aqui, cala a boca. Cala a boca, quem manda sou eu. E aí, no dia 24, nós tivemos esta notícia. Moraes estaria com sede de vingança e preparando resposta dura contra a fonte das denúncias. Mais uma vez, nós vemos a inversão de valores. Em vez de investigar, a denúncia vai investigar e preparar vingança para as fontes. A matéria é do Brasil 247 e diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal estaria reagindo com forte indignação às denúncias publicadas por O Globo e repercutidas por outros veículos, como o Estado de São Paulo e tal, menos o SPT, sobre seus supostos contatos com o presidente do Banco Central, Galípolo, e sobretudo sobre a relação contratual dele com o Banco Master e o escritório de advocacia de sua família. Segundo fontes próximas ao gabinete do ministro, Moraes estaria com sede de vingança e prepararia uma resposta mais que rápida e direta contra um banqueiro que ele enxergaria como a origem de relatos e vazamentos que alimentaram as reportagens. Mas aí, gente, olha, tem tantas camadas aqui, como eu costumo falar para vocês. Vocês lembram que no início o Banco Master ele começou a oferecer nas suas operações e aplicações financeiras juros, um rendimento muito mais alto que o normal no mercado? De uma certa forma, né, até um certo ponto, isso é normal quando se abre um banco novo e esse novo que é pequeno precisa ter atrativos, oferecer mais atrativos que os grandes bancos. E até certo ponto é bem normal. O que não é normal é quando o Banco Master também entra em negociações para tentar chutar a bunda de outros concorrentes de igual porte. Ah, Valéria, mas isso aí é livre mercado. Livre mercado com informação privilegiada não é muito livre mercado, né? Nós estamos tendo aí um mercado de compadrio, isso para dizer o mínimo. E quando essa matéria dá a dica de grande empresário, eu penso Joesley Batista, que esteve lá, né, nos Estados Unidos, que tem relação com a queda da Magnitsky, e eu também penso no Dedé Esteves, Faria Limers total e completo. Será que Moraes dá pé para esses caras? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. E aí tem muito jornalista, como a Paquita do Satanás, por exemplo, que está dizendo que não, que imagina, ninguém tem prova, a fonte não é prova. Para eles, contra Bolsonaro, contra mim, contra vocês, fonte é prova. O contrário não é. E aí nós tivemos esta denúncia, que pressões atribuídas a Moraes em caso do Banco Master, aconteceram. As fontes estão falando, ele pressionou. Vamos aqui ao texto. Informações atribuem ao ministro, né, supostas movimentações pelo Banco Master, alvo por um esquema de emissão, blá, 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 blá. Na terça-feira, dia 23/12, dia em que emitiu 2 notas à imprensa, o ministro negou qualquer pressão sobre o caso. A fraude, né, do Master, revelado pela Operação Compliance Zero, motivou a liquidação extrajudicial do banco pelo Banco Central em novembro de 2025. Um dos donos da instituição, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso. E aí eles vêm falando e tal. As investigações estão tramitando no STF. Corte em que Moraes ocupa uma cadeira, eu diria uma cadeira reluzente, né, muito especial, sob a relatoria de quem? Totó das Candonga, o ministro Toffoli.
No dia 24, Toffoli convocou para 30 de dezembro uma cariação entre Vocário, diretor de fiscalização do Banco Central, Hamilton de Aquino, e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Isto porque também entrou no escopo da investigação a tentativa mal sucedida de venda do Master para o BRB. Mas foi exatamente o que eu falei para vocês alguns momentos atrás. Isso aqui é uma coisa absurdamente fora de propósito quando o assunto é a cariação. Primeiro, sempre entre dois personagens, sempre dois personagens investigados e nunca o fiscalizador e o fiscalizado. Não dá, né, gente? Então, a galera está garantindo que Moraes fez pressão. E aí, continua aqui. Também, de acordo com a jornalista, em publicação anterior, a instituição alvo da PF manteve o contrato com o escritório comandado pela advogada, esposa do ministro, e o valor, né, de 3.600 mil reais por mês durante 3 anos, totalizando ali aqueles 129 milhões, que, de acordo com o veículo, o valor total previsto seria pago apenas no caso de cumprimento integral do contrato. O documento dizia também que o escritório Baci de Moraes deveria representar o banco onde fosse necessário. O Moraes, ele negou essa articulação, tá? Após a circulação da notícia, ele se manifestou por meio de 2 notas, a gente tem já o teor das 2 aqui, mas o que é importante você manter em perspectiva? Que sim, as fontes estão dizendo, ele pressionou. Eu duvido? Eu não duvido. Acho que ele é capaz? Eu acho que ele é capaz. Eu tenho provas? Eu não tenho, gente. Então a gente vai ter que se conformar com o que temos a partir desta mídia, que eu confio. Não confio nessa mídia. Mas que tá muito gostoso ver todo o staff global falando, meu filho, o barraco desabou pra você, eu vou meter a boca no trombone, e que se dane porque você não pode pôr a mão em mim, porque eu tô supondo isso, né? Que esses jornalistas têm certeza que os tentáculos, os auspícios dos tentáculos de Alexandre de Moraes não o alcancem, porque estão corajosos, viu? Toda a coragem que nós tivemos sozinhos desde 2019 pra cá, eles estão virados no giraia. Eu parabenizo a todos, torço pela briga e ainda garanto a pipoca. Aliás, se você anda aí com a cabeça muito quente, presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber 2 coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita, e para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida.